Então, pensando na parte de fração, né? O que a gente tem de fração? Fração nada mais é do que alguma coisa dividida em algumas partes. Mas fração é medir, é uma medida. Por exemplo, eu tenho essa caneta e eu tenho esse... Deixa eu tirar meu fundo. Essa é uma manteiga de cacau. Eu quero ver quantas vezes essa manteiga de cacau vai caber nessa caneta. Então, fração é medição, é comparação de duas medidas. Tá? Então, é isso que a gente tem que ter em mente, digamos. Tu tá medindo duas coisas e vendo, por exemplo, quantas dessa manteiga de cacau cabe nessa caneta. Então, você tá comparando duas medidas. Isso que é a base da fração. Comparação de duas medidas, tá? Então, aí, por exemplo, eu tô pensando quantas vezes esta medida aqui cabe dentro desta medida. A gente está comparando duas medidas. Aí que vem a questão da fração. Então, por exemplo, se eu tivesse duas dessas partes aqui, ó, a fração ela tem um referencial, certo? Então, se eu pergunto pra ti aqui, vou fazer de outra cor. Ó, eu tenho isso aqui pintado. Isso aqui eu tenho que seria 1/2, porque eu peguei uma parte das duas que eu tenho, né? Agora, se eu, por exemplo, tivesse pego essas 3 partes aqui, que fração que vai representar essas 3 partes aqui? Você sabe me dizer? 3/4? Aí que tá, porque a nossa medida, tá vendo? O nosso objeto, ele tá dividido em 2 partes, não tá dividido em 4 partes. Então, isso aqui seria uma representação de 3/2. Porque 3/2 é 1,5, ou seja, vai dar um objeto inteiro mais metade do outro. Então, a questão de fração é qual que é o teu objeto de base. O que eu tô medindo? Eu tô vendo quantas dessas partes azuis cabe nessas partes brancas. Ó, cabe uma, cabe duas, cabe 3. Né? Então, a figura não tá dividida em 4. A minha figura padrão, ela não tá dividida em 4 partes, ela tá dividida em 2. Né? Então, aí seria, do modo que você pensou, seria sempre se eu estivesse pegando menos partes do que o total. Mas e se eu pegar mais partes do que o total? Né? Então, tem esse tipo de representação também. Então, é importante sempre saber qual que é o teu padrão, o que você está medindo. Aqui eu estou vendo em 2 partes, então minha peça está dividida em 2 partes, tá? Aí agora, por exemplo, se eu tivesse essa mesma peça, mas agora eu vou... Deixa eu ver em vermelho aqui. Eu vou dividir aqui, ó, em 4 partes. Ó, tá vendo? É só a cópia da mesma peça, tá? Então, se eu tenho aqui, ó, essa peça, eu pintei... mais fácil, mais didático. Aqui, ó. Aí eu pintei aqui, ó. Tá? Eu pintei uma parte, 2 partes eu vou pintar. Aqui eu vou ter 2/4, porque eu pintei 2 partes das 4 que eu tenho. Aí, se eu pintar mais essa parte e essa parte, e agora? Qual que seria a minha fração que vai representar aqui? Analisando todo. 6/4? Exatamente, 6/4. 6/4. E se eu pensar na decomposição dos números, né? O 6 é 2 vezes 3, o 4 é 2 vezes 2, então eu posso simplificar, resulta em 3/2. Isso não era o que a gente tinha obtido antes, quando a gente tinha dividido a minha figura só em 2 partes? É a mesma coisa, tá? Por quê? Porque são a tal das frações equivalentes, que por mais que a 6/4 são números diferentes, né? 3/2, mas elas equivalem à mesma comparação de medidas, tá? Se eu tô comparando 6
6/4 ou 3/2, se eu fizer essa divisão aqui, vai dar o mesmo valor que se eu fizer essa divisão aqui, tá? É a mesma a relação entre esses dois números. Aí a gente chega na parte de relação, de proporção. Então, quando a gente começa a entender fração no sentido de é medida, as frações comparam duas medidas. E não interessa em quantas partes eu for dividir. Se eu pegar a mesma quantidade aqui, ó, eu posso pensar, por exemplo, agora, se eu quisesse dividir aqui, ó, em mais pedaços, ó. Tá? Agora, o que eu vou fazer Professora, mas ali para simplificar o 6 dividido por 4, eu divido por quanto daí? Como assim? Tu tirou os 2 ali É e isso? ficou só o 3 e o 2. Isso. Como é que faz? Aí eu fiz a decomposto. Por exemplo, eu dividi esse aqui por 2 e esse aqui por 2, porque são dois números pares. Tá. Daí eu fui vendo se dava ou não dava, porque pode ser, por exemplo, os 3/2 não dá mais para eu dividir. Aí eu só faria a divisão com o decimal, né? Tá. Mas se eu for dividir 6 por 4, vai dar 1/2. Se eu for dividir 3 por 2, vai dar 1/2. Então, eles são frações, eles equivalem ao mesmo número. Só são diferentes formas de representar. Mas se eu deixasse o 6/4, está correto também, tá? O que eu fiz aqui dessa decomposição foi para mostrar para ti que ele representa a mesma medida que a gente tinha antes, independente de quantas partes eu separei a figura inicial. Sim. Sim? Ó, agora... Pois não. Foi? Agora, eu separei em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá? Então, agora eu separei em 8 partes. Aí, qual que é a fração que vai me dar aqui? Sendo que eu separei em 8. 12 oitavos. 12 oitavos. Agora, se eu for pensar, o que é o 12? O 12 é 2 vezes 6. O 8 é 2 vezes 4. O 6 é 2 vezes 3. O 4 é 2 vezes 2. Então, perceba que a gente está chegando em algo similar que a gente tinha aqui em cima. Então, você percebe que não interessa em quantas partes eu estou dividindo a minha figura original. Se eu pegar a mesma quantidade aqui, ó, vai sempre resultar em frações equivalentes. Então, é aquela coisa se eu disser pra você, eu comi 3 pedaços de pizza. Tá, mas em quantos pedaços tu dividiu a pizza? Se tu dividiu tua pizza em 2 pedaços e eu comi 3, então eu comi 1,5 pizza. Então, dizer quantos pedaços de pizza você comeu só vai ter algum significado se você disser em quantos pedaços a pizza está dividida. Você consegue acompanhar esse raciocínio? Aham. Eu digo pra ti, comi só 2 pedaços de pizza. Mas eu só dividi a pizza pela metade? Se eu comer 2 pedaços, comi a pizza inteira? Sim. Agora, se eu dividir a pizza em 8 pedaços e eu disser que comi 2, então eu comi só 1/4 da pizza. E é aí que é a questão da fração. Tu tem que saber em quantas partes foi dividida alguma coisa pra você saber o quanto tu pegou. Então, aqui, só pra finalizar, simplificando esse 2 com esse 2, esse 2 com esse 2, a gente chega no mesmo 3/2. Mas eu não precisava ter feito isso, tá? Se eu tivesse de pensar no 12 por 8, vai dar aqui 1/2 também, tá? Então, isso aqui foi mais para te mostrar da parte de frações equivalentes. E por que a gente precisa de frações equivalentes? Porque a gente vai chegar em porcentagem. E porcentagem vai ser uma fração que o denominador é 100. Então, você vai trabalhar com a fração de modo que você chegue em um denominador 100 para você saber ali a porcentagem, o quanto que equivale a porcentagem. Até aqui foi? Sim. Beleza. Eu vou usar esse mesmo exemplo aqui só para a gente continuar com o raciocínio, tá?
Mas eu acho que vou usar só um deles. Só esse aqui. Tá. Aí, agora disso, a gente vai vir com a parte de porcentagem. Tá? Eu vou pegar uma barrinha dessa aqui mesmo. Com a parte de porcentagem. Então, a gente tem aqui, que você já tinha falado da fração, né? Essa parte tá dividida, eu vou dividir em menos para simplificar o rolê. Vou dividir só um meio. Aqui, vem cá. Aí. Ó, dividi no meio, tá? E aí, eu peguei uma parte. Né? Eu peguei essa parte aqui, ó. Dividi essa minha barra no meio e peguei essa parte. Tá? E a fração que equivale a isso? 1/2. Beleza. Tá, 1/2. Mas aí eu te pergunto, ok, eu comi 1/2 dessa barra de chocolate. Mas eu te pergunto, qual é a porcentagem? Aí vem a questão. Para você estar falando em porcentagem, você vai ter que achar alguma fração equivalente a essa, ou seja, que vai equivaler à mesma quantidade dividido ali, tá? Mas que o denominador seja 100. Por quê? Porcentagem é alguma coisa por 100. Aí agora eu pergunto para ti, 1/2 eu vou multiplicar. Por qual número que eu multiplico 2 para chegar em 100? Não faço ideia. Então, vamos pensar. Se eu multiplicar o 2 por 30, dá quanto? Esse consegue? 60. Bom, então não é por 30, porque eu preciso chegar no 100, né? Se eu multiplicar 2 por 40, 2 vezes 4... 80. 80. Então, por qual número que eu vou multiplicar para chegar no 100? 6. Por 50. 50? É, porque, ó, se 2 vezes 30 é 60, 2 vezes 40, 80. Porque o que eu faço? Eu multiplico 2 vezes 4, 8. E como o 4 está multiplicando por 10, 80. Então, aqui, só para a gente refazer com calma, então. Ó, vamos pensar o seguinte, quando faz esse tipo de multiplicação, tá? Se eu tenho 2 vezes 30, o 30, ele é 3 vezes 10, certo? Daqui sai, né? 3 vezes 10, 30. Eu não sei se vocês ainda decoram tabuada na escola. E eu não sei a tabuada inteira, eu tenho que contar no dedo. Ah, mas a de 10 é um pouquinho mais fácil, né? Né? A do 2 também, dá pra contar no dedo. É. Então, então você pensa assim, ó, 30 é 3 vezes 10. Então, 2 vezes 3 é 6, aí 6 vezes 10. Aí 6 vezes 10, 60. Então, eu tenho que pensar em algum número, aqui, ó, qual número que eu... Então, vamos simplificar as coisas. Por qual número que eu vou multiplicar o 2 para chegar em 10? E agora? 5. 5, exatamente. Então, se eu quiser chegar em 100, eu multiplico por 50. Legal, né? Eu me diverto. Então, se eu multiplicar o 2 por 50, eu vou ter que multiplicar o numerador por 50 também. É a questão de frações equivalentes, né? Que, ó, eu tenho aqui, ó, multiplicado por 2 e por 2, numerador e denominador. Então, se eu quero chegar em 100,
Eu tenho que multiplicar o 2 por 50, mas isso vai fazer com que eu tenha que multiplicar o 1 por 50 também. Então, 2 vezes 50 é 100 e 1 vezes 50 é 50. E isso aqui representa os 50%. Entendi. Entendeu? Então, a porcentagem, ela vem da fração. A porcentagem é uma relação, digamos que... Sabe que a gente dividiu aqui antes? Ah, eu dividi em duas partes, dividi em 4, dividi em 8. Então, a porcentagem vem de algum inteiro dividido por 100, dividido em 100 partes. E aí, quantas dessas 100 partes que eu peguei? Porque pensa, se você for pensar aqui nos 50 sobre 100, nada mais é do que uma fração equivalente a 1/2, mas a gente não está falando 1/2, porque a gente quer em porcentagem, né? Então, a porcentagem é o 50 sobre 100. Se eu dividir 1 por 2, eu tenho 0,5, que é o meu 50%. Então, é tudo isso aqui, ó, o 0,5, 1/2, 50 sobre 100 e 50% são todas representações desta mesma imagem aqui. Assim como eu poderia ter outras, se eu dividisse essa figura em 4 partes. Eu teria o 2/4. Então, são tudo equivalências. Equivalências de representação numérica de uma mesma representação de desenho. Uma representação gráfica. E isso é porcentagem e isso é fração. Então, você está comparando duas coisas. Então, se eu digo para você, eu dividi uma pizza em 8 pedaços e eu comi 3. Eu estou comparando o quê? Os pedaços da pizza que eu comi com os pedaços que tá dividida a pizza. Tá, aí o 8 seria o 100%? Se eu dividisse em 8? Isso, vamos pegar agora. Agora vamos para esse exemplo aqui. Que aqui tá dividido em 8. É 8? Tá 8. Esse aqui tá dividido em 8 pedaços, tá? E agora eu vou pegar... Deixa eu pintar bonitinho aqui. Em 8 pedaços. Aí agora a gente pode também chegar numa regrinha de 3. Então, vou pintar aqui. Vamos ver, eu vou pegar 1, 2, 3 pedaços. Dividir minha barra de chocolate em 3 pedaços, tá? E isso é aquela fração ali de 3/8. É dividido em 8 pedaços e eu peguei 3. Beleza, aí vem aquela parte de preciso chegar num alguma coisa que multiplique 100. Mas pro 8 ele vai ficar um pouco complicado, porque não tem algum número, tipo, pensa em algum número que você possa multiplicar o 8 que dá 10, né? Não dá. Então, ele vai direto para 16. Então, o que a gente pode pensar? Aí vem a questão da regra de 3. Se o meu pedaço tá dividido em 8 partes, certo? Essas 8 partes equivalem ao 100% da barra, que é o todo. Que é a mesma coisa que a gente pensou aqui, ó. Aí eu mostrando com o dedo na tela. Aqui, ó. Como se eu tivesse dividido em 100 partes, tá? Então, aqui o 2 vai equivaler ao 100. Aqui é o 8 que vai equivaler ao 100%, ou seja, a barra inteira. Se eu comesse a barra inteira, seria meu 100%. 100% é 100 sobre 100, que é igual a, posso simplificar, né? E é igual a 1, que é o meu inteiro. Seria a minha peça inteira, tá? É como se eu tivesse pego 8 partes das 8 que eu dividi. Comi a barra inteira. Quantos pedaços tu comeu? 8. Quantos tu tinha dividido? 8. Então, eu comi a barra inteira, tá? Então, o total que você tem a divisão ali dos pedaços, esse é teu 100% da barra. Foi até aqui? Sim. Tá, beleza.
pôr esse aqui pra cá. Então, essas 8 partes que eu dividi equivalem ao 100% dessa barra. Tá? Aí, eu quero saber, eu comi 3 partes. Ó, vou colocar aqui, comi 3 partes. E aqui foi o que eu dividi, o que eu cortei. Vou colocar cortei, que eu acho que mais essa divisão vai pegar. Eu cortei em 8 partes e eu comi 3 partes. E agora eu quero saber quantos por cento da barra eu comi. Aí a gente chega numa regra de 3. Que eu vou multiplicar o 8 pelo x e o 3 pelo 100%. E aí eu vou conseguir descobrir quantos por cento eu comi. Aí a gente já entra na parte de proporção, tá? Porque eles vão ser proporcionais entre si. Então, o 3/8 vai resultar em alguma outra fração que é equivalente e que vai manter a proporção, tá? Eu já vou falar mais um pouquinho para ti depois da proporção, tá? Aí eu tenho que dividir o 8 por 300. Isso aí, vamos lá. Ó, vai ficar 8 vezes x, ou 300 por 8 no caso, né? 8 vezes x é igual a 300, tá? Aí eu vou ficar com x é igual a 300 sobre 8. 300 sobre 8, calculadora. Trinta e 37,5%, né? Que eu tenho aqui que é por cento. Então, aí eu te digo, o 3/8 vai ser igual ao 37,5%. E isso, pelo que a gente viu ali em cima, vai ser o quê? 37,5 dividido por 100. Então, por isso que a gente não ia conseguir chegar em algum número equivalente que nem a gente conseguiu aqui, ó. 2 vezes 50, 100, tá? Porque vai dar um número quebrado, né? Então, por isso que deu essa distinçãozinha aqui. Mas só para tu entender da onde que vem a fração equivalente. Isso aqui, 37,5 sobre 100 é equivalente a 3/8. Mas a gente está com 37,5. E se eu quiser tirar esse vírgula 5? Você sabe como eu poderia fazer? Para tornar esse número aqui inteiro também? Não. Se eu tenho um número aqui, por exemplo, se eu tenho 37 e eu vou dividir por 10, aqui a gente entra naquela... Oi? Não falei nada. Tá. Aqui a gente entra naquela questão de números dos expoentes aqui, da representação... Nossa, fugiu o nome. Da base 10. Tá? Então, aqui, ó, 37 dividido por 10. O 10 está elevado na 1. Isso aqui vai ser 37, aí passa multiplicando, e o expoente aqui inverte, fica menos 1. Notação científica, tá? E aí vem aquela parte da notação científica, que como aqui é negativo, a vírgula que está aqui, ela vai uma casa para esquerda. Então, se eu tenho 37 dividido por 10, eu tenho que pensar nesse raciocínio que esse 10 está na base 1, vai passar multiplicando, inverte o sinal, e isso aqui vai ser 3,7. Você lembra disso? A gente teve aula disso também. Lembro, mas nos exercícios eu fiquei meio perdida. Sim, isso é confuso pra caramba, tá? É bem confusa essa parte de notação científica, tá? Mas, então, se eu tenho aqui, ó, 37, eu dividi, né? Mas agora se eu tenho o 37,5 e se eu multiplicar por 10, esse 10 tem um positivo aqui.
Se o 1 negativo fez a vírgula vir uma casa para a esquerda, então o positivo vai multiplicar por 10. Aí vai vir a vírgula uma casa para a direita. E aí eu fico com o 375. Tá? Então, para eu deixar essa fração com dois números inteiros, numerador e denominador, eu vou precisar multiplicar essa fração por 10. Mas tem que multiplicar numerador e denominador. Então, eu fico com 375 sobre 1000. Tá? Multipliquei o 100 por 10. Mas, olha, presta atenção nesse detalhe. Essa fração equivale a essa fração, que equivale a essa fração, que equivale a essa representação de porcentagem. Todas essas 4 representações aqui numéricas estão falando a mesma coisa dessa figura. Então, dessa mesma figura, que eu dividi em 8 partes e peguei 3, eu posso dizer 3 oitavos, eu posso dizer 37,5%, eu posso dizer 37,5 sobre 100, ou eu posso dizer 375 sobre 1000. Assim como tenho outras tantas representações que eu poderia estar dizendo. Interessante isso, né? Como de um desenho, olha tudo que a gente tá vendo de conteúdo. O 375 dividido por 1000 dá aí o 37,5 também. Porcento, sim. Uhum. Porque para chegar no porcento, né, o que eu faria aqui? Se eu multipliquei por 10 para chegar aqui, se eu dividir por 10, eu vou chegar aqui. E aqui eu vou ter o porcento, que é isso aqui. Que se eu dividir 3 dividido por 8, vai dar, ó, 3 dividido por 8 vai dar, ó, vou fazer aqui embaixo. Vou pegar outra cor pra gente diferenciar um pouco aqui, vamos ver o magenta. Se eu dividir, aqui. Se eu dividir 3 por 8 na calculadora, eu vou chegar em 0,375. Mas, se eu quero agora, ó, tem esse resultado. Mas agora eu quero esse resultado em porcentagem. Então, se eu quero em porcentagem, o 3, ó, eu vou pensar assim comigo. Eu tenho 0,375, isso aqui tá sobre 1, certo? Todo número inteiro não, todo número que não tem denominador, ele tá sobre 1. Tipo, o 1 tá ali escondidinho. Nisso nós estamos entendidas? Sim. Beleza. Se agora eu quero transformar esse 375 em porcentagem, quero representar ele em porcentagem. Então, eu tenho que esse denominador 1, ele tem que ser 100. Certo? Uhum. Tá. Agora pensa aqui comigo. Por qual número que tu vai multiplicar 1 para chegar em 100? 100. 100. Então, eu vou multiplicar numerador e denominador por 100. Aí eu pergunto, e agora? 0,375 vezes 100. Vou fazer aqui. Ó, na mesma lógica que a gente tava... Oi? Não, eu acho que tá dando eco. Ah, tá. Ó, vezes 100. 100 é 10 ao quadrado, certo? Isso vai também? Sim ou não? Foi. Sim. Sim, 10 ao quadrado. Então, eu tenho que, como ele tá ao quadrado e positivo, então a vírgula vai vir 1, 2 casas para a direita. E aí eu fico com o 37,5, que é o que a gente tinha ali em cima antes. Que é o meu 37,5%. Entendi. Quando tem o 2, então, ele vai para a direita e a negativa vai para a esquerda? Exatamente isso. Exatamente. Porque o negativo,
ele nada mais é do que indicando que esse número está dividindo, né? E quando tu vai dividir, ele vai ficar menor. Né? Então, tanto que o 37 é maior que 3,7. Por quê? Porque eu peguei 37 partes e dividi, por exemplo, entre 10 pessoas. Tipo, eu tinha R$37 e dividi entre 10 pessoas. Então, se eu dividir esse valor, vai ficar menor meu resultado. Cada pessoa ganhou R$3,70. Mas, quando o expoente é positivo, é porque eu estou multiplicando. E quando você multiplica, vai aumentar. Se vai aumentar, então 37,5, 37 é maior que 0, qualquer outra coisa. Então, assim, ó, o expoente é negativo, isso aqui indica que ele não está no lugar certo da fração. Tanto que ele está dividindo. Quando a gente passa ele multiplicando, ou seja, a gente inverte a fração, né? Porque isso aqui, ó, eu tenho 1 sobre 10. Isso aqui eu estou invertendo. Vai ficar o 10 na menos 1, porque aqui ele está na 1, sobre 1. Inverti a fração, tá? Eu estou invertendo. Então, se eu estou invertendo, aí o sinal aqui vem negativo. Se ele está negativo, é sinal que ele não está na posição correta da fração. Então, quer dizer que ele está dividindo, que é o que a gente tem aqui, ó. Tá? Então, são vários detalhes para que tudo dê certo. Olha só, a gente só trabalhou com uma barra de chocolate de 8 pedaços. E olha o tanto de contas que a gente fez. Olha o tanto de conceitos que a gente utilizou aqui. Foi até então? Sim. E aí a gente vem também na questão que eu tinha falado da proporcionalidade. De que ser algo proporcional a algo, né? Então, a gente vem, por exemplo, por que é a mesma relação de frações equivalentes. A fração é uma proporção, né? Eu peguei a proporção 2 de 4, então eu tá proporcionando. Se eu relacionar essas duas partes, eu tenho que o denominador é o dobro do numerador. Tá? Ó, aqui, 2 é igual a 2 vezes 2, né? Então, o denominador aqui, que é o 4, ele é o dobro do numerador. E essa proporção entre numerador e denominador, ela é também mantida no 6/4. É? Por acaso, o denominador... 6/4 não, desculpa. 2/8. 2/8, 4/8. Aqui, confundi. 4/8. 4/8 é uma fração que também mantém essa proporção. Por quê? Porque eu tenho que é 4 e aqui é 2 vezes 4. Então, o denominador aqui também é o dobro do numerador. E essa é uma característica de frações equivalentes. Eu vou pegar uma nova página aqui embaixo pra gente trabalhar melhor, tá? Vou botar a canetinha preta aqui. Então, eu tenho 1/2, que eu tenho que o denominador, desculpa, vou colocar aqui, ó. O denominador é o dobro do numerador. Ok? Isso tá certo? Essa parte foi? E aqui, ó, 2 vezes 1 é 2. Se eu pensar em 2/4, eu tenho a mesma coisa. O denominador é o dobro do numerador. Por quê? Pois 4 é igual a 2 vezes 2. Fechou isso? Você tá entendendo o que eu tô falando aqui? Tô. Tá. Aí agora, se eu fizer assim, 3/6. Isso aqui é também, mantém a mesma proporção das frações anteriores? Sim.
do 6 é o dobro do 3. Exatamente. E isso é uma característica de frações equivalentes, porque elas equivalem à mesma medida, elas vão equivaler na proporção, porque a proporção é algo que está relacionando as partes. Então, a proporção, perceba como fração é a base de muitas das coisas que a gente aprende de matemática. Não sei se você já chegaram a ver, por exemplo, em geometria, as proporções de semelhança de triângulo, alguma coisa assim, não sei se foi visto. Mas tem, acho que sim. Tem, né? E também tem o teorema de Tales também, que vê a parte de proporção de medidas. Tudo fração. Tudo fração. Então, se eu pensar aqui, ó, aí eu coloco para tirar 1/2 igual a 2/4 igual a 3/2. Aí tu diz, mas peraí, prof, não tem como ser igual. Não é que é igual. Quando a gente faz assim de fração, esse igual indica equivalência, indica que é a mesma relação de proporção em cada uma das frações. Então, ó, se eu separar o meu pedaço em 2 partes e pegar uma, é equivalente ao separar em 4 pedaços e pegar 2, e é equivalente ao separar em 6 pedaços e pegar 3. Então, isso são frações equivalentes, tá? Porque aqui, ó, isso aqui, ó, só passando 2 vezes 1, 2 vezes 2, que é a fração que eu tenho aqui, né? E aqui eu tenho 3 vezes 1, 3 vezes 2, que é a fração também que eu tenho aqui. Então, multiplicando numerador e denominador pelo mesmo número, frações equivalentes. Poderia pegar qualquer número. Se eu multiplicar qualquer número, essa fração por qualquer número, numerador ou denominador, e denominador, os dois, né? Vai ser uma fração equivalente. Ou seja, tu não mudou em nada o que ela representa. Pode ter mudado os números, certo? Porque 1 é diferente de 3, 2 é diferente de 6. Os números mudaram, mas a relação entre esses números é a mesma. O que eles indicam é a mesma coisa. Foi? Sim. Foi. Tá. Essa parte de fração e depois de porcentagem, ela é bem... digamos, detalhes para você entender. Mas depois que você entende, vai treinando e treinando, aí o negócio rende. Ok. O que mais que a gente pode falar daqui? Operações de fração. Entre frações, como é que você tá? Eu acho que eu lembro um pouco que eu tinha no meu caderno, que tinha assistido aulas. Tá. Então, vamos fazer uma aqui só pra gente revisar. Eu vou pegar, então, 7/3 mais 1/5. Como que tu faria? Tem que somar, eu acho? Ou as bases vão ficar iguais? Temos que pensar em... Aqui eu vou trabalhar, tipo, tem um jeito mais rápido de fazer, porque é uma conta mais simples, mas eu quero trabalhar contigo a questão de fração equivalente. Porque quando você entender a fração equivalente para fazer esse tipo de operação, tu não precisa pensar em mínimo múltiplo comum. Ah, sim. Porque senão, tipo, aqui é tranquilo, né? O mínimo múltiplo comum entre 3 e 5 vai ser o 15. Mas em alguns outros casos, não precisa pensar no mínimo múltiplo comum se você pensar só em fração equivalente. Tá? Então, a gente já sabe que se fosse usar o mínimo múltiplo comum, seria o 15, ok? Mas vamos pensar em frações equivalentes, tá? Para eu pensar em frações equivalentes, eu preciso que tenha o mesmo... para fazer a soma, eu preciso que as duas frações tenham o mesmo denominador, certo? Então, para eu chegar no mesmo denominador entre elas, eu vou multiplicar a fração pelos denominadores. Como? Ó, por exemplo, eu tenho aqui o 3... desculpa, é 7/3. Eu tenho 7/3, tá? E eu vou multiplicar essa fração pelo 5. Então, eu vou multiplicar aqui pelo 5
e aqui pelo 5. E aí, somando, eu vou pegar a fração do 1/3, 1/5 oitavo. E vou multiplicar ela por 3, que é o denominador que eu tenho aqui. Por quê? Porque 3 vezes 5, 5 vezes 3, vai chegar num denominador em comum. Multiplicando tanto o numerador quanto o denominador pelo 3 e pelo 5 aqui, vou chegar em frações equivalentes. E aí eu tenho o conceito de frações equivalentes para fazer soma de frações com denominadores diferentes. Tá? Então, eu multipliquei aqui, ó, 3 vezes 5, 15. Deixa eu fazer separadinho para ficar melhor. A primeira. 3 vezes 5 é 15. E aqui, 7 vezes 5, 35. É isso? É, né? Sim. Sim. 35. E aqui, mais 15. 3 vezes 1, 3. E aí, eu tenho a soma da fração. Mantenho o denominador, que é o mesmo. 35 mais 3, 38. Não precisei fazer mínimo múltiplo comum, não precisei fazer nada. Mais 3? Por que mais 3? Porque eu multipliquei aqui 3 vezes 1, 3. 5 vezes 3, 15. E aí, se eu tô somando essas duas frações... Ah, sim. Mantém... Aí o denominador fica igual. É, o denominador se mantém. Por quê? Porque eu tô somando, por exemplo, aqui, ó. Vou pegar aqui. E faltou um traço. Azul. Aqui, ó. Eu vou somar aqui, ó. Ó, tô somando agora. Essa aqui eu tenho que é 1/8. E aqui eu vou ter que é 4/8. E eu vou somar essas duas. Ou seja, eu vou colocar as duas numa mesma figura. Tipo, eu comi 1/8 da barra de chocolate. Depois eu fui lá e comi mais 4/8 da barra de chocolate. Então, por exemplo, se eu botar... Aqui. Só pra ficar mais claro, digamos assim, tá? Ó. Se eu disser pra ti, ó, eu comi 1/8 da barra de chocolate, 1/8 da barra de chocolate, aí depois eu fui lá e comi mais 4/8 da barra de chocolate. Quantos que eu comi? 5/8. Então, continuou a mesma divisão no denominador, tá vendo? Eu não somei os denominadores. Por quê? Porque eu tô comparando o mesmo tamanho, a mesma divisão que eu fiz anteriormente, que é o que a gente fez aqui, ó. Manteve o 15, porque estava dividido em 15. Daí, eu só somei os numeradores, porque eu tenho a mesma divisão. Só tô somando, pegando os pedacinhos a mais daquela divisão inicial. Que aqui vai dar os meus 5/8. Tá? Então, daí na soma, né, a gente mantém o denominador, porque essa é a intenção. Tu chegar num denominador comum pra quê? Pra que você tenha as duas frações divididas na mesma quantidade de partes totais. Então, antes eu tinha minha barra dividida em 3 e a outra eu tinha dividido em 5. Como é que eu vou somar as duas? Se uma está dividida em 3 partes, a outra está dividida em 5. Eu não tenho como saber as partes. Elas têm que estar do mesmo tamanho para que eu possa somar. Eu não posso somar uma grande com uma pequena, tem que somar com as mesmas quantidades. Se eu disser assim pra ti, eu peguei uma pizza, uma eu dividi em 4 pedaços, outra eu dividi em 6 pedaços. Aí tu vai dizer, eu comi 2 dessa, 3 dessa, tu não tem como saber o quanto da pizza que tu comeu.
Porque elas são divididas em pedaços diferentes. Então, eu tenho que ter na mesma divisão para eu poder somar e saber quantos eu comi. Quantos comeu? Eu comi, por exemplo, 3 pedaços da pizza doce e 2 pedaços de pizza salgada. Quantos de pizza eu comi? Qual foi o total de pizza que eu comi? Vamos fazer essa questão, gostei. Eu vou até fazer um desenho bonitinho. Essa foi interessante. Esse exemplo que eu pensei na minha cabeça. Vamos lá. Vamos dividir a pizza aqui. Essa pizza eu vou dividir em 4 pedaços. Essa pizza eu vou dividir em 6 pedaços. Aqui, pronto. Aí aqui eu tenho a pizza salgada. Vou colocar aqui a salgada. Aqui. Caneta preta. Essa aqui é a pizza salgada e essa aqui é a pizza doce. Aí eu digo pra ti, quanto que eu comi? Bom, eu fui ali e comi um pedaço de salgada e um pedaço de doce. Aí eu pergunto, quanto que eu comi de pizza? 2 pedaços. 2 pedaços, mas os 2 pedaços não são de tamanho diferente? Sim. Então, não dá pra eu somar e só dizer que eu comi 2 pedaços. Porque no padrão, aí que vem a questão. No padrão medição pizza, tipo, pensando aqui, ok, vou somar. Aí agora, no padrão de medição pizza, quanto que eu comi no total? Tu não sabe. Do jeito que tá, tu não sabe. Tu vai querer colocar esses pedaços aqui, tipo, em relação a uma pizza, quanto que tu comeu? Comeu metade? Tu comeu 1/4 da pizza? Tu comeu a pizza inteira? Não sei se tá conseguindo acompanhar o que eu tô dizendo. Tô. Porque tu não vai conseguir somar esses 2 pedaços, a não ser que as 2 pizzas estejam divididas na mesma quantidade de pedaços. Então, tu vai ter que colocar 1/4 e 1/6, tirar o mínimo múltiplo comum e somar depois. Aí vem a questão do mínimo múltiplo comum. Ao invés de você pensar no mínimo múltiplo comum, é aquilo que eu te falei das frações equivalentes. Se eu pegar a primeira fração e multiplicar por 6, e somar com a segunda fração e multiplicar por 4, eu vou ter um denominador em comum aqui embaixo. Tipo, não precisa ser o mínimo múltiplo comum para eu fazer a conta. Mas basicamente é, né? Só que diferente. Praticamente é, só que diferente. Porque daí você não tá pensando, vou lá pegar, fazer aquele algoritmo. 4, 6 por 2, sabe? Você não tá usando o algoritmo. Tu tá fazendo algo que vai otimizar o teu processo de resolução da questão, porque tu não tá precisando de mais uma ferramenta. Uhum. Tanto que, por exemplo, principalmente agora com o ensino remoto, que diminuiu a quantidade de aulas e tudo, essa parte de mínimo múltiplo comum, que ela é vista ali na 6ª, 7ª série, ela não tá sendo passada. Por quê? Porque não precisa de mínimo múltiplo comum para você fazer soma de fração. Mínimo múltiplo comum, ele é sim bem útil, mas para conteúdos mais para frente. Para a fração, tu não precisa de mínimo múltiplo comum para conseguir somar e subtrair fração. Se você entender o conceito de fração equivalente, tu não precisa pensar em múltiplo comum, não precisa ficar pensando na divisão pelos números primos. Então já te facilita um outro processo. Se quando forem números maiores, começar a ficar fazendo mínimo múltiplo comum, divide por 2, divide por 2, divide por 3, divide por 5, divide por 7, sabe, tipo, aquele processo repetitivo. Porque o que eu fiz aqui? Eu vou transformar isso aqui em frações equivalentes, mas equivalentes de modo inteligente, que as duas tenham
denominadores em comum. O mesmo denominador. E como que eu faço isso? Vou multiplicar um quarto por esse denominador e um sexto por esse denominador, porque isso vai me garantir que o denominador vai ser igual. E multiplicando toda a fração por 6, 6, 4 e 4, vou garantir que isso aqui vai ser equivalente a isso e isso vai ser equivalente a isso. Então, a minha conta vai estar correta, usando frações equivalentes. Tá? Então, vamos pensar aqui. Foi? Foi. Tá. Então, vamos pensar aqui. Multiplicando um quarto, né? 1 vezes 6, 6. 4 vezes 6, 24. Mais 1 vezes 4, 4. 6 vezes 4, 24. Então, para eu poder comparar esses meus pedaços, o ideal é que eu divida a minha pizza em 24 pedaços. Ok? Então, somando aqui, eu vou ter 24 e aqui eu tenho 10. Então, se eu pegar a minha pizza aqui, vamos pensar... peraí. Eu tenho que dividir em 24 partes. Aí, tu divide em 2. Aí, divide em 4. Vamos ver se eu vou conseguir fazer. Quantas eu tenho aqui? Eu tenho 12. Não, tenho só 8. Nossa, vai longe o negócio. Enfim, dividiria em 24 partes e pintaria 10 partes. Mas eu não vou fazer tudo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Deu 8 só que vai longe o negócio. Eu dividi em 12, dividi em tudo. Mas deu pra entender o conceito? Deu. Deu? Essa é a intenção. Entender o conceito. Eu posso pensar em isso aqui, 10 sobre 24, né? Isso aqui é 2 vezes 5 e 2 vezes 12. Então, seria 5 pedaços, simplificando aqui, né? De uma pizza de 12. Aí fica mais fácil comparar. Aí chega quase. Entendi. Entendeu? Agora eu vou até fazer aqui. Agora que eu vi que são só 12, agora eu gostei da brincadeira de ficar brincando. Aí, enquanto isso, tu vai assimilando o que eu tô falando. E aí? O que mais que tu tem pra me perguntar de dúvida disso? Dessa parte de frações. Divisão de frações. Não, entendi. Entendeu? E divisão de frações, como é que tu tá? Também bem vagamente. Bem vagamente? Ó, assuma que tá dividido tudo em pedaços iguais, tá? Para fins de entendimento, tá tudo dividido em pedaços iguais. 1, 2, 3, 4, 5. Ó, tá vendo? Tu não comeu nem metade de uma pizza. Vamos só fazer aqui a porcentagem de pizza que tu comeu pra gente finalizar essa parte. Sim. Tu comeu 5 pedaços de 12. Então, a gente tem que o 12 é o teu 100%. E aí, eu quero saber qual que é a porcentagem que equivale a 5. Então, fazendo a multiplicação cruzada, eu chego em 12x é igual a 500%. Então, se eu dividir aqui por 12 e eu dividir aqui por 12, esse simplifica, certo? Então, fica aqui x é igual a 500% dividido por 12. E isso é 41,41. 41,67%. Então, você comeu 41,67% de uma pizza, que é a medida total, geral da pizza. Tipo, então, sempre quando eu precisar fazer uma conta de porcentagem, eu posso fazer por essa regra de 3? Pode fazer por essa regra de 3, sim. Tá. Pode, sim. Porque eu tinha visto uma videoaula que ele
multiplicava quando falava de, aí pegava e multiplicava por 100, eu acho, se eu não me engano. Talvez ele tava fazendo isso aqui, né? Cadê? Aqui, ó. Isso. É. É. Quando um número assim, tipo, é 2, é 10, sabe? É 50, daí é mais fácil de você fechar no 100. Mas que nem, por exemplo, aqui 8. Então, você pensar em multiplicar algum número para chegar em 100, tanto que deu aqui número com vírgula, né? Então, dificulta um pouco. Mas aí daí a gente vai para a regrinha de 3. Mas eu, particularmente, quando tenho frações assim, tipo, 4. Qual o número que eu multiplico por 4 para chegar em 100? 25. Então, para minha cabeça é mais fácil pensar assim. Mas dá para fazer com regra de 3 do mesmo modo. Tá bom. Tá bom? Tá. Vamos fazer então uma de divisão de frações. Só pra gente revisar aqui. Eu vou dar uma complicadinha pra gente, tá? Vou fazer aqui. Vamos pensar. 2 terços ao quadrado sobre 1/5 na menos 1. Só para complicar a nossa vida. Vamos lá. Começando. Primeira coisa que eu quero que tu preste atenção. Esse aqui é o quadrado. Esse aqui, ó, menos 1. O que significa esse menos 1? Tá? Esse menos 1 é aquilo que eu tinha falado sobre inversão. Então, se eu tenho uma fração que é 1/5 na menos 1, isso aqui é o quê? Esse expoente, ele vai para o numerador e para o denominador, da mesma forma que aqui, certo? O que seria o 2 terços ao quadrado? Isso aqui tem duas formas que eu posso pensar. Eu posso pensar que, ó, eu ponho a questãozinha ali, depois eu vou trabalhando separadamente nas coisas só pra gente simplificar, tá? Então, ó, 2 terços ao quadrado, eu posso pensar que esse expoente vai para numerador, então 2 ao quadrado, e vai para o denominador, 3 ao quadrado. Ou então eu poderia ter pensado na própria fração 2 terços vezes 2 terços, que vai resultar na mesma coisa, certo? Sim. 4 nonos, beleza. Mas agora, se eu tenho aqui o menos 1, eu posso pensar no mesmo modo. 1 elevado na menos 1 sobre 5 elevado na menos 1. E lembra que eu tinha falado ali em cima sobre quando o expoente é negativo, o que significa? Não era pra inverter? Exatamente. Isso quer dizer que o quê? Que esse 5 é para estar aqui em cima e esse 1 é para estar aqui embaixo. Sim. Tá? Então, aquele ali pode fazer normal, não precisa fazer o mesmo que a gente estava fazendo lá em cima. Não, porque aqui é só elevado na 1 e é só o 5. Aqui a gente tá... Você tá perguntando desse aqui, né? Peraí. Dessa parte aqui, né? É disso que tá perguntando? É, daquele ali de cima. Desse aqui? É. É que aqui a gente tinha 10, né? E aqui aí era a multiplicação, ó, era só esse que tava dividindo. Aí aqui é a questão da notação científica. Mas o sinal do expoente é a mesma coisa, é inverso. Independente de que número esse expoente estiver. Tá? Beleza. Então, trabalhamos essa parte aqui. Trabalhamos essa parte aqui. Vou deixar aqui embaixo. Com uns comentáriozinhos. Pra ser o que a gente quiser depois. Isso é como se fosse um nosso rascunho.
E aí aqui a gente vem, né? Então, 2/3 a gente desenvolveu aqui, que é igual a 4/9, certo? E o 1/5 na menos 1 nós desenvolvemos aqui, que é 5, certo? Beleza. Aí agora como é que eu faço a divisão? Novamente, o 5 aqui, ele tem, ó, aqui embaixo, um 1, escondidinho, camufladinho, né? Então, divisão de frações, a gente mantém a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda, que é o 1/5. Então, a gente fez o inverso e fizemos o inverso de novo. E aqui a gente chega no 4/45. 4 vezes 1, 4. 9 vezes 5, 45. Ó, perceba? Na divisão, na multiplicação, a gente multiplica os denominadores, eles não precisam ser iguais. E daí na soma ou subtração é que tem que ser o mesmo denominador. Ok? Aí não tem que dividir? Daí pode ou deixar assim ou pode dividir. Mas não dá uma divisão exata, então dá pra deixar assim. Entendi. Mas não tinha um que, tipo, tem que fazer um chuveirinho ou coisa assim? A propriedade distributiva? Você tá dizendo? De multiplicar, aí seria no caso, deixa eu pegar mais pra fora. E também não tinha um que era, eu acho que era o xizinho, algo assim. Tá, mas do que tu tá falando? Da fração. Tô tentando relacionar o que tu tá perguntando. Tem algum exercício específico? Não, eu não lembro, na verdade. Devo estar confundindo alguma coisa. Tá, que a gente tem a propriedade distributiva, que seria, por exemplo, se eu tivesse aqui 2 vezes 3 mais x. Que daí eu faria 2 vezes 3, 6, mais 2 vezes x, 2x. Essa aqui é... mas então não é fração, né? Não. Ah, tá. Poderia talvez ser. Por exemplo, se eu tivesse 6 mais 2x sobre 2, aí eu poderia pensar em tirar o 2 em evidência, para poder simplificar com esse daqui. Aí seria a parte, tipo, fazer o inverso da distributiva, que é colocar em evidência. Aqui eu fiz a distributiva, ou seja, eu distribuí o 2 entre os termos de dentro do parênteses. E tirar em evidência é colocar um termo em evidência, ou seja, separadamente, em destaque, tirando dos termos ali. Então, eu poderia pensar no 2 vezes 3 mais 2 vezes 1x, né? E aí, como eu tenho 2 aqui, o 2 aqui, eu fico com 2 vezes 3 mais x. Seria o inverso. Então, se eu pensar aqui, né, 2 vezes 3 mais 2 vezes x sobre 2, aí eu posso tirar o 2 em evidência, porque o 2 está nesse termo e o 2 está nesse termo. Aí eu tenho 2 vezes 3 mais x sobre 2. Aí eu posso simplificar esse 2 com esse 2, resulta em 3 mais x.